Vitrine de negócios chegou pra quem construiu e nunca parou. Na rádio, na rede, em todo lugar, sua história o mundo vai escutar. Fui celebrar com a Massa FM. Quem tem valor vai mais além. Se tem história pra mostrar, a hora é agora de se destacar. Vitrine de negócios, pra quem quer ser lembrado e nunca mais passar despercebido. E cá estamos para mais uma edição do Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Eu e a minha parceira aqui de projeto, Evânia Ribeiro. Oi, Evânia, tudo bem? Tudo bem, Ginês? Muito obrigada. Sempre uma alegria estar com você e com os nossos convidados especiais aqui no Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Alegria também com os nossos parceiros de negócio que acreditam no posicionamento, acreditam nas boas histórias e acreditam na comunicação. São eles: Colmeia Imobiliária, Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, hoje da Demicon, Piena Live Solutions e São Bento Incorporadora. Temos que agradecer também a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, a Mude Imobiliária, a ICA Select, a SFT Imobiliária, a Marquesana Marcas e Patentes e a eForte Incorporadora. E hoje a história promete. Hoje a história promete, hein, Ginês? Vamos lá. Quando falamos em posicionamento, liderança e crescimento estratégico, existe algo que diferencia empresas comuns daquelas que realmente dominam o mercado: visão. E hoje, no Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM, vamos conversar com um empresário que entende profundamente sobre construção de resultados, formação de equipes e alta performance e expansão com inteligência. Bem, o nosso convidado de hoje lidera uma equipe campeã nacionalmente em vendas dentro de uma das maiores administradoras independentes de consórcio no Brasil, a Ademicon. Mesmo vivendo atualmente em Alphaville, São Paulo, segue mantendo forte conexão com Mato Grosso do Sul, com Dourados e com o desenvolvimento de pessoas e negócios. Recebemos hoje no Vitrine de Negócios Paulo Lobo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Paulo Lobo. Essa casa é sua. Vocês estão levantando demais minha bola. Mas a gente não falamos de uma mentira, né? Mentir, não mentiram, não. Tá vendo? Tá vendo? Paulo, para a gente dar início aqui na entrevista, um dos objetivos, né, é contar a história do CPF por trás do CNPJ. E o Paulo Lobo tem uma trajetória bastante extensa, né? Hoje não mora mais aqui em Dourados, mas nunca deixou Dourados, né? Vem trazendo o seu conhecimento e formação de equipe, liderança por aqui também. Mas voltando à sua história, quem é o Paulo Lobo? Vamos... Hoje? Vamos começar pelo hoje. Pelo hoje. Eu acho que o legal é falar do que tá dando certo, né? Geralmente o passado, ele só te dá uma base para as próximas decisões que vão acontecer de agora em diante. Então, hoje eu tô vivendo um momento assim que talvez quando eu saí daqui do Mato Grosso do Sul para São Paulo, foi mais em busca de na parte financeira, né? O setor de comunicação na qual eu trabalhei nos últimos 28 anos, inclusive hoje de manhã eu estava conversando com uma das donas de jornais virtuais aqui do estado, na qual eu ajudei na época lá em 2002, 2003, quando começaram a nascer a comunicação digital, que foi onde eu entrei no mercado, né? Eu não participei muito daquela comunicação antiga, que era o jornal impresso. Ele já estava acabando já naquela época. Se você quiser, pode falar o nome, não tem problema. Né? E construí toda a minha carreira baseada nessa área de comunicação, né, Ivana? Inclusive, conheci vocês dois com isso, né? E quando eu saí de Campo Grande em 2020,
que a minha esposa chegou em mim e falou, cara, vamos voltar para São Paulo, porque ela já tinha passado por lá e eu também. Os dois, uma breve carreira assim. E eu falei, cara, tô com 53 anos, vou voltar para São Paulo fazer o que? Ela falou, cara, lá tem muita oportunidade. Você é um bom vendedor, você é um cara que tem uma capacidade de conquistar a confiança das pessoas. E vamos, e chegamos em São Paulo, veio o lockdown, né? Fechou, falei, cara, que loucura isso, e agora o que eu vou fazer aqui? Trancado num apartamento sem conhecer ninguém. Passou o lockdown, foi um momento difícil, tanto para mim como para todo mundo. Mas quando abriu o lockdown, eu conheci o Leandro, né, e a Sayuri, que são os líderes hoje, que estão acima de mim, que estão me dando apoio para desenvolver todo esse trabalho aqui no Mato Grosso do Sul e lá em São Paulo também. E foi amor à primeira vista, sim. É o que eu falo, né? Você entra pelo dinheiro, mas no meio do caminho você entende que aquilo é um propósito, né? Porque quando você entra num negócio igual eu tô hoje, com mais de 1.500 pessoas debaixo, né? Pessoas que dependem da sua liderança e da sua capacidade de dar uma direção para eles de futuro. E você começa a entender o porquê que você passou por tantos lugares antes e ganhou tanta bagagem para estar hoje, basicamente... hoje eu vivo a minha vida capacitando jovens e empresários mal-sucedidos igual eu era antes e falar, cara, vem pra cá que você não perdeu tudo, você ainda tem a reputação, você ainda tem a confiança das pessoas e você só precisa acreditar novamente em você mesmo. E tem muita gente comigo que estava numa situação dessa e hoje, graças a Deus, está muito bem, assim, financeiramente, família, esse tipo de coisa. Paulo, eu vou pegar aqui esse trilheiro que você falou. Você falou de mal sucedido, né? Talvez não seja essa a palavra, né? Talvez são negócios que você fez durante boa parte da tua vida na comunicação. Nós já fomos parceiro de negócio e para você não falar que você foi mal sucedido, você me ajudou muito, tá? Então você me ajudou muito. Fica tranquilo que em relação quando a gente fala mal sucedido, a gente tá falando de dinheiro, né? Exatamente, mas você me ajudou muito. Mas vamos lá. Então o que é interessante dessa sua fala, né? Que eu acho que é importante colocar aqui, esse amadurecimento teu na área comercial, ou seja, talvez de negócio, né? Você tinha a impressão que faltava alguma coisa. Mas você sabia o valor que tinha dentro de você, né? Que era a experiência, que é a conexão com as pessoas. Faltava encaixar aquela bola no ângulo, né? Parecia que, assim, a sensação... Vamos pegar um exemplo, a própria Evânia, tá? Quando eu conheci a Evânia vendia rádio, né? E a Evânia igual eu. Tô tentando trazer ela pra cá também. 24 horas, cara, onde se eu chegava num cliente, a Evânia já tinha passado. Num golzinho branco, meu filho. Como era o nome da rádio? Era a Rádio Cidade 101. Rádio Cidade. Isso. Cara, em pouco tempo ela já virou diretora da rádio e já começou, ela veio de Campo Grande, não foi, Evânia? E eu me conectei muito com a ideia da Evânia, eu gostava dela, porque ela era muito parecida comigo. E ela, de um lado, vendendo rádio, e eu do outro lado, vendendo serviços da agência. Só que quando veio o casamento dela, a união dela com o Cristiano, que ela criou a revista, antes dela criar a revista, ela veio com a ideia. E na época eu falei assim, era um momento assim de transição, né? Eu sempre tive essa percepção. Eu trabalhei muitos anos com a Dona Diles, né? E a Dona Diles, ela tinha uma coluna social e várias outras colunistas no Progresso. Só que o Progresso não conseguiu fazer essa transição. Ela não conseguiu colocar uma sucessora naquilo. E eu, na época, eu cheguei na Evânia e falei, Evânia, esse público vai cair na sua mão. Por quê? Porque como eles abandonaram esse mercado, vai lá e assume. A primeira que pegar isso. Ela falou, mas que mercado, Paulo? Eu falei, todo mundo que quer lançar uma empresa, o cara que constrói uma casa nova, a pessoa dá uma festa, ela quer que a sociedade fique por dentro disso, mas não tem ninguém mais fazendo isso, porque eles não dominam o digital e você já está dominando. Só que ela falou, mas eu criei a revista para dar dica de casamento. Eu falei, você vai ver o que vai acontecer. Vai virar uma revista social. Mas, cara, não passou muito tempo e era isso que me incomodava. Aí um dia eu cheguei na Evânia, eu falei, Evânia, como é que tá? Ela falou, cara, minha revista tá bombando. E continua. Tá bombando, tô faturando tanto, o Cristiano super feliz. Aí eu vim e falava assim, pô, ajudei a Evânia e eu tô na mesma situação, pô.
Pô, eu vou... Aí tem gente que fala assim, por que você fica dando a ideia pros outros em vez de você fazer? Eu falei, porque a ideia era dela. Ela só não estava enxergando o que ela tinha que fazer. Vocês entenderam quando a gente falou no início? Visão, é exatamente visão. isso. E Você entende? teve a visão que nem eu tinha enxergado ainda naquele momento. Aí virou uma coisa. Então eu sempre fui disso. Eu sempre fui muito... Às vezes até eu falo, por que eu ensinei isso pro cara? Por que eu não fiz? Porque não era meu, era dele. Ele só não estava enxergando. Então você tem um conflito com isso. Ué, eu enxergo pros outros e não enxergo pra mim. Entendi. Entende? Você tem uma satisfação de ver a alegria, de ver as pessoas prosperarem, mas você carrega uma frustração lembra, a frustração não é pelo propósito, a frustração era financeira. Aí lá na frente eu fui descobrir que o meu problema é que eu não sabia cobrar por aquilo que eu entregava. Quando eu arrumei isso, acabou. E como que você arrumou isso? Através de uma consultoria. Quando eu sentei com pessoas que faziam a mesma coisa que eu lá em São Paulo e falar, cara, você tem que entender que o seu talento é esse. Então, quando uma pessoa te pede para você pesquisar algo para você, é porque ela tá falando, olha, o meu tempo tem valor, agora se você não tá fazendo nada, faz de graça para mim. Porque pesquisar uma coisa é trabalhar, não é isso? Parar para pensar e analisar sobre um problema é trabalhar. É isso que o advogado faz, é isso que o engenheiro faz, é isso que o arquiteto faz. E eu comecei a perceber que eu não sabia fazer isso. Entende? Eu não sabia... Você não sabia cobrar, na verdade. Eu não sabia diferenciar o que era um conselho e o que era uma consultoria. Quando eu olhava, eu já tinha dado a consultoria. Entende? Aí eu falava, e agora? Como é que eu vou cobrar? Eu já passei. Aí eu tinha que controlar esse ímpeto meu. E falar assim, cara, as pessoas não têm dificuldade de te pagar. O problema é que você tem que normatizar aquilo que você faz. Entende? Aí a coisa voou. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Entende? E nesse processo, como a Demicon entrou na sua vida? A Demicon entrou assim como uma oportunidade financeira. Eu falei, vou aprender a vender isso para ver se eu ganho dinheiro. Ah tá, eu já tinha feito uma... Até então o foco era o dinheiro ainda. O foco era o dinheiro. E o engraçado... E quase sempre é. E o engraçado... E não é pecado, Isso. Né? Não, mas porque é uma besteira nossa, é uma crença limitante. Você sabia disso? Você sabia que a gente tem dificuldade de pedir isso? Porque parece que a gente tá pedindo errado? Porque na verdade, cara, naquilo que você acredita em relação a Deus ou alguma coisa que é um ser superior... Você tem que entender o seguinte, ele só vai mostrar o que ele representa para você quando algo se reverberar. Então, na verdade, eu adoro porque ele é. Não, eu adoro pelo que ele faz por mim. Pronto, acabou. Como se isso fosse errado, e não é. Entende? Porque, cara, se uma pessoa que quer te ver você e sua família bem, como é que você vai estar bem? Quando sua família está nutrida. Quando você consegue dar o apoio financeiro para que tudo se realize. Porque tudo o dinheiro vem por trás, né? Se não fosse o dinheiro, ele não estava sentado aqui. Você, entendeu? Tudo gira em volta disso. Eu tinha dificuldade com isso. Eu achava que isso era errado. Por isso que eu falo, né? Se você não gosta de rico, como é que você vai ficar rico? Como é que você vai se tornar uma coisa que você não gosta? Né? Se você tem rejeição. Se você fala assim, se eu tivesse dinheiro, eu jamais pagaria isso num carro. Então você nunca vai ter, porque você rejeita aquilo como se aquilo fosse um erro. E não é um erro. Seja feita a vossa vontade. Pronto. Quando eu descobri isso, eu falei, agora o céu é o limite, meu irmão. Agora eu vou pra cima de tudo. E as coisas... É impressionante como as coisas... Então, primeiro você fez essa assessoria, você adequou a sua mentalidade... Eu fiz os testes, né, de hard skill e de que eles chamam, que é descobrir as suas principais habilidades. O cara chegou em mim e falou, vai vender, irmão. De todas as habilidades que você tem, você é muito bom de passar confiança e treinar pessoas. Vai aprender a vender um produto e monta equipe que não tem como você não dar certo. O que eu fiz em 1 ano na Demicon foi o que eu fiz em 25 anos na comunicação. Financeiramente falando. Foi muito rápido. Agora vamos falar aqui, antes da gente entrar no ar, da entrevista aqui para valer, você fala alguns números que a gente fica aqui tentando entender, tentando contar. Um escritório que vende 180 milhões por mês, um escritório que vende 200 milhões por mês. É um mercado aquecido? Me fala um pouco desse mercado que você está inserido hoje. O consórcio na forma singular dele, ele foi feito para quê? Para quem quer planejar a compra de um bem maior, um carro, uma casa, um sonho maior,
e ele não quer pagar juros. Ou seja, ele decide pelo caminho de juntar o dinheiro, só que dentro de um modelo diferente. Por exemplo, você pode abrir uma conta na XP e começar a depositar R$1.000 por mês. Vamos supor que você tem R$1.000 para comprar uma casa, certo? E você começa a depositar R$1.000 por mês. Você vai levar 300 meses para juntar 300 mil, correto? São 25 anos. Então o consórcio, ele antecipa isso. Porque ele joga um grupo de pessoas que querem a mesma coisa num grupo. Todo mundo deposita parcela todo mês. Todo o valor das parcelas é convertido em contemplação. E um grupo de pessoas todo mês pega o dinheiro, compra a sua casa e continua pagando para que os outros continuem pegando e assim sucessivamente. Esses números, eles estão crescendo muito, por quê? Porque o consórcio hoje ele é mais vendido como aposentadoria complementar para renda passiva no futuro do que para compra. Lembra que eu falei para você que 50% da população brasileira ganha R$2.000. Os outros 40% ganham de 2 a 7. No Brasil tem 100 milhões de trabalhadores. A metade da população não trabalha. São velhos, crianças e desempregados. E 48 milhões são CLT e o restante tudo do mercado informal. Então, se você pegar esses 48 milhões CLT, 90% vai se aposentar com salário mínimo. A mulher vai ter que trabalhar 30 e o homem 35 anos para viver com um salário mínimo, correto? Já o mercado informal, ninguém está preocupado com o futuro. Ou seja, ninguém tem previdência social. Na hora que eu chegar lá, eu vejo. Tem quase 40 milhões de brasileiros que estão trabalhando e não tem um plano de aposentadoria. E o consórcio se encaixou muito bem nisso, por quê? Uma cota de R$100.000 para se pagar em 18 anos, certo? É um plano de aposentadoria. Porque o consórcio, quando você contempla ele, você não é obrigado a sacar o dinheiro para comprar o imóvel. Você pode falar, não, eu quero sacar no final. Aplica na Selic, que eu saco no final. Então a regra é o seguinte, é só você jogar numa planilha de Excel, a carta de crédito de 100 mil são 220 parcelas de R$560. Vai dar 124 mil no final com a taxa. Quando ele paga os 18 anos, do bolso dele, ele desembolsou 229 mil, ou seja, ele não pagou nada, ele guardou o dinheiro para ele. Só que esse dinheiro aplicado no consórcio, ela vai pegar entre 450 e 700 mil. Ou seja, qualquer trabalhador hoje que consegue guardar R$500 por mês, daqui 18 anos ele tem uma aposentadoria, ele vai ter lá no banco R$500 mil e uma renda de 4.500. Não era melhor do que ter trabalhado para o governo 35 anos, esperado do governo? A pergunta é, quando eu conheci esse produto, eu estava com 54. Falei, cara, se eu tivesse feito uma carta de 1 milhão com 30 anos e somente ter pago as parcelas e mesmo que a carta contemple, eu deixasse ela aplicada, no final, com 50 anos, eu teria 5 milhões na conta. A pergunta é, eu abri a primeira empresa com 30 anos, certo? Com 30 anos. Eu trabalhei 28 anos empreendendo. Você participou desse processo. Só que empreendendo eu consegui juntar 5 milhões? Não, mas se eu tivesse pago uma carta de crédito, eu teria 5 milhões. Porque o consórcio eu não preciso trabalhar para ele render. Eu só preciso depositar a parcela todo mês. Fazer a sua parte. Fazer a minha parte. E não é mais fácil juntar o dinheiro pelo consórcio do que trabalhando? Porque trabalhando o dinheiro está entrando e você está aplicando o tempo inteiro na sua empresa. Só que quando a empresa quebra, vai tudo embora junto. Esse é o que... Você aprende isso no Banco Safra, né? O Banco Safra fala, sabe qual que é o problema do brasileiro? Ele enriquece. Só que todo o dinheiro dele está no negócio. O dia que o negócio quebra, ele fica sem nada. O que ele tinha que fazer? Para cada 1 milhão que ele ganha por ano, tirar 200 mil e colocar no CPF dele. O dia que a empresa quebrar, ele tem um dinheiro lá guardado, que é a 5ª parte de tudo que ele gerou de riqueza durante a vida dele. Ô Paulo, como colocar essa visão para as pessoas no dia a dia? Consultoria individualizada, que é o que eu faço. Eu treino jovens e profissionais, né, na assessoria de investimento. A nossa equipe passa o dia inteiro ligando para os trabalhadores, para as pessoas, agendando uma reunião e prestando uma consultoria. Primeiro a gente mostra para ele que ele vai ter um problema lá no futuro e a gente apresenta uma solução e ele decide se ele quer resolver isso ou não.
Paulo, falando em solução, tem alguns números aqui da Ademicon, inclusive hoje saiu uma matéria falando que 3,9 bilhões de vendas do consórcio da Ademicon é para o setor agro. Agro, e nós isso estamos mesmo. aqui numa região do agro, né, Ginês? Que diz que corresponde 19% das vendas da Ademicon é para o agro. Como os consórcios da Ademicon podem ajudar esse setor? O consórcio, ele é uma lei, né? A Lei 11.795/08 de 2008, que foi a última alteração que ela teve. O consórcio diz o seguinte: quando o crédito contempla, você pode fazer 4 operações financeiras com ele. A primeira é comprar um imóvel. Estou falando do consórcio de imóvel, tá? A segunda é construir um imóvel em cima de um terreno. Eu contemplei um crédito de 500 mil, eu compro o terreno e construo minha casa. Ele deixa você fazer isso. A terceira coisa que ele deixa você fazer é quando você já tem um imóvel e você fala, eu quero fazer uma reforma no meu imóvel. Terceira operação. E a quarta operação é, você pode quitar uma dívida com o banco. Antigamente, essa quitação era só de financiamento imobiliário. Por exemplo, o cara financiou a casa em 30 anos, ele financiou 1 milhão, vai pagar 3 no final de 30 anos, e o que ele faz? Ele faz uma carta de consórcio no valor do saldo devedor do banco. Quando contempla, ele vai lá e quita a dívida com o banco e transfere para o consórcio. Só que 1 milhão no consórcio é 6 mil de parcela, 1 milhão no financiamento é 14 mil de parcela. Correto? Aí o que a Ademicon faz? Ela entra com um pedido ela entra com uma petição no Banco Central e fala assim, ó, nós queremos liberar o consórcio agora para quem tem terra produtiva. Ou seja, eu vou lá, faço a avaliação da área do cara e ele me apresenta a nota fiscal das 3 últimas safras dele, que é o lucro dele, que é a venda do grão, ou do gado, ou de qualquer operação que ele faz em cima da terra. A Ademicon avalia e fala, olha, eu libero 6 milhões nessa área. Pronto, essa área, então ele vai lá, ele pode pegar carta já contemplada, assim como ele pode fazer consórcio e esperar contemplar. Se ele tiver pressa, ele pega a carta contemplada. Só que ele pega 1 milhão com a parcela de 6 a 10 mil. Eu alieno o crédito na terra dele e ele pega o dinheiro. Ele trabalha com dinheiro, quando ele quita, eu dou desconto para ele no saldo devedor. Por isso que virou o consórcio do agro. É o consórcio que deixa pegar o crédito e alienar na terra e liberar em dinheiro pro produtor poder usar como capital de giro. Imagina, se você vai pegar dinheiro hoje em qualquer operadora financeira hoje no mercado, R$1 milhão, eles vão te dar uns 6 meses para você começar a pagar. Se você fizer um empréstimo aí de R$1 milhão para pagar em 3 anos, 4 anos, você vai ficar com uma parcela de 45 a 50 mil reais, certo? A taxa de juros hoje, a mais barata que você vai pegar aí no mercado para pegar dinheiro é de 2 a 3%. No ano vai dar quase 30%. Imagina? Então um consórcio de 1 milhão, a parcela é 10 mil. Entende? Só que quem que está trabalhando com esse dinheiro barato? Quem investiu no consórcio há 5, 6 anos atrás. Só que agora isso que nós estamos fazendo no Mato Grosso Sul, no Mato Grosso e em Goiânia, entrando dentro das instituições do agro e falando, cara, você não vai sair desse dinheiro caro do banco se você não fizer um planejamento para sair. Por exemplo, aqui na região, eu tenho um cliente em Maracaju, que ele hoje, toda a estrutura dele de cultivo e de compra de maquinária é pelo consórcio. Então, vamos parar para pensar. Você tem um fazendeiro que está plantando soja aqui, pegando dinheiro do banco a 25% de juros ao ano, e você tem o vizinho trabalhando com um consórcio que um dinheiro que está custando 4% ao ano. Qual que vai enriquecer melhor, mais rápido? Esse cara aqui. Os dois estão ganhando dinheiro. Só que o custo financeiro está muito alto. Aí ele fala assim, mas eu não vou para o consórcio porque o consórcio demora para contemplar. Fala, então, o problema é que você quer sair do dinheiro caro para o novo sem pagar nenhum preço. Você não teria que guardar dinheiro para começar a sair do banco? Então começa a guardar no consórcio, que o consórcio te devolve lá na frente. A gente percebe que tudo, seja no agro ou fora do agro, é uma questão cultural. É cultural. Por que tá esse monte de RJ aí? Porque assim, o agro é o coração do país. O agro sempre teve alguns privilégios para compensar o risco deles, que é maior que o nosso. Exato.
Por quê? Por que o agro sempre pegou dinheiro barato do banco sem a garantia da propriedade? Porque os efeitos de tempo Climático. e tudo, climático, Porque produz alimento. Cara, é muito difícil para ele mesmo. O cara planta, pega o dinheiro emprestado, planta, vem uma, sei lá, vem uma seca, uma quebra, o cara perde tudo. Cara, não tem. Entende? Então, assim, agora tá ficando difícil. Por quê? Porque agora quem quer emprestar dinheiro quer a terra de garantia. E aí? Ele fala, cara, se der errado eu perco a terra. Então, eu acho que a gente... hoje, a XP começou com esse movimento no Brasil e eu acho que a Demicon tá dando um arranque final. Que é o seguinte, a gente tem que conscientizar o brasileiro que para ele ter uma vida financeira mais saudável, ele tem que parar com essa ideia de me dar que eu pago depois. Chinês, se você pegar você e a Ivânia e olhar para o passado e olhar para os nossos avós, os nossos pais talvez, eles trabalharam para comprar um terreno e depois trabalharam mais tempo para construir uma casa. E hoje ninguém quer fazer mais isso. Me dá a casa que eu pago depois. Pelo amor de Deus. Quem que vai te emprestar um dinheiro durante 30 anos para pagar de graça? Não tem nada de graça. Ô Paulo, diante disso, todo mundo associa, né, o consórcio com uma compra parcelada. Diante desse seu pensamento, desse seu raciocínio, qual a verdadeira inteligência por trás do consórcio? A verdadeira inteligência financeira por trás do consórcio? Vamos pegar um exemplo claro que é a compra da casa própria. Qual que é o mote de campanha das financeiras? Saia do aluguel e compre o seu imóvel através do financiamento, correto? Correto. Existe um peso emocional falando, você está jogando dinheiro fora porque você está pagando aluguel, certo? Então o cara tá lá morando numa casa de 500 mil que ele paga 2.500 de aluguel, certo? Para ele comprar uma casa de 500 mil no financiamento, ele vai ter que dar 20% de entrada e financiar o resto, certo? Só que nesse financiamento de 30 anos, se ele pegou uma parcela de 3 mil, 2.400 é juros e 600 ele está pagando a casa dele. Ou seja, ele saiu do aluguel para pagar 18 anos de juro primeiro, para depois pagar a casa dele. É aí que está o erro. Quando eu faço o consórcio e eu pago 8 anos e espero contemplar, eu paguei 8 anos da minha casa. Porque não tem juros embutido na minha parcela. Então, qual que é o melhor? O que é inteligência na compra da casa própria? Eu tenho que ter um aluguel que, junto com a parcela do consórcio, seja o mesmo valor do financiamento. Por quê? Porque eu prefiro esperar 8 anos a minha carta contemplar do que pagar 18 de juro para depois pagar a minha casa. Porque existe uma mentira isso aí vai gerar um monte de conflito depois que alguém me ouvir falando isso, mas você pega a tabela saque. Ele fala, não, Paulo, ele começa pagando 4 mil, mas lá no final ele está pagando 1.000. Eu falo, lógico, os primeiros 18 anos é 80% de juros e 20% de amortização. Olha como ele é esperto. Ele faz você pagar todo o juro primeiro, aí ele fala, olha como eu alivio para você no final. Alivia porque você já tirou todos os juros. Para mim, o financiamento justo é para cada 1.000 que eu estou pagando, 500 de juros e 500 eu estou pagando minha casa. Que já é uma barbaridade. No mínimo a metade, né? No mínimo. No mínimo a metade. Entende? Vamos pegar os números do ano passado, 45 mil imóveis tomados pela Caixa de pessoas que não conseguiram ir até o final do financiamento. Agora, pasmem, 64% já tinha pago 12 anos. Meu Deus. Quando ele olha lá, ele não pagou 10% da dívida. Hoje eu vi uma menina, ela me apresentou 8 anos pagando, ela financiou 280. Foi lá ver o saldo devedor, 260. Meu Deus. Já pagou 8 anos. Ela tá pagando para morar do mesmo jeito que ela estaria no aluguel. Só que se ela tivesse pagando essa parcela no consórcio, ela já tinha pago a metade da casa dela. Só que isso, porque, gente, isso não é culpa nossa. Isso é falta de informação. O banco, por si próprio, ele não é o objetivo dele divulgar isso. Por quê? Porque ele ganha dinheiro vendendo dinheiro a juros. Só que ele vende o consórcio também. Só que ele vende o consórcio de uma maneira tímida. Pega uma cotinha para você guardar dinheiro. Porque para ele compensa mais financiar, né? Mas porque o consórcio ele não tem muita lucratividade. Por que a Demicon ganha muito dinheiro, por exemplo, com o consórcio? Porque ela vende muito. Em escala. Então você diria que o banco ele não investe no consórcio porque ele ganha mais dinheiro. Não é o produto financiando. principal dele.
Trabalhar com o dinheiro do banco é uma forma inteligente de você empreender. Empreender. Quantas vezes eu comprei um carro 100% financiado para trabalhar? Mas o carro produzia suficiente para me dar lucro e pagar o carro. Agora, pagar juros para ter patrimônio próprio é bobeira. Porque é uma ilusão. Se entrar numa caminhada de 30 anos, muita coisa pode acontecer. E o que mais me assusta é ver um cara de 40 anos fazendo um financiamento de 30. Quem que, em sã consciência, chega nos 70 anos com renda para pagar uma parcela de uma casa? Agora você falou do ponto de vista matemático, né? Você mostrou aí a questão do financiamento e do consórcio. Agora eu quero entrar um pouquinho com você na parte psicológica, que aí eu acho que todo mundo às vezes é refém. E qual que é a questão psicológica? Ah, mas pra que eu vou pagar consórcio? É só eu guardar que eu vou ter o mesmo dinheiro. Isso. E por que isso não acontece? Porque ele não sabe fazer a conta. Porque, por exemplo, se você coloca R$1.000 no banco de investimento, ele te paga 1% no seu dinheiro. Correto? Se você coloca 1.000, ele te paga quanto? Ele te paga 10. Todo mês. Não é isso? Você deixa R$1.000 lá e te paga R$10 de rendimento. Só que R$1.000 você paga uma carta de 300 mil. Ok? 300 mil reais. Só que esses 300 mil, no primeiro reajuste que tem no primeiro ano, de 7%, faz 7% de 300 mil, 7% de 100 mil é 7 mil. Então, de 300, 3 vezes 7, 21 mil. Ou seja, se eu pagar 12 parcelas de 1.000 num consórcio no ano, rendeu 21 no final do ano. Agora, se eu tivesse depositado 12 parcelas de 1.000 na renda fixa, eu teria 21 mil de rendimento? Porque o consórcio, ele tem que acompanhar o valor dos imóveis. Por isso que ele tem esse rendimento. Vamos pegar essa estratégia, chama Estratégia Bravanel. É dentro do Banco Safra que você aprende. A família do Silvio Santos, para cada R$1 milhão aplicados no Banco Safra, o Banco Safra paga R$10 mil para ele de rendimento. Correto? O dinheiro dele está lá guardado. Com R$10 mil ele compra 3 milhões de carta de crédito. Ok? Quem que está pagando a carta de crédito? O rendimento do dinheiro dele. A primeira carta levou 48 meses para contemplar. Ele investiu 240 mil de parcela e a carta contemplou com 1.400.000. Ele pega 1.400.000, compra um apartamento, mobilia ele, aluga e bota o terceiro para pagar. Quanto que custou o apartamento de 1,5 milhão para ele? 250 mil. Só que quem que comprou? O dinheiro dele. Entende? É um ecossistema de investimento. A conta que você tem que fazer com o consórcio é: se eu pagar 8 anos, quanto que sai do meu bolso? 400 mil de uma carta de 1 milhão. E quanto que eu pego daqui a 8 anos? 2 milhões. Opa, eu paguei 400 mil de forma parcelada e peguei 2 milhões? Sim. Compro um apartamento, compro um imóvel e boto o terceiro para pagar o resto para mim. Formação de patrimônio, eu não conheço uma coisa mais inteligente do que o consórcio. O único peso, o que é? Você vai ter que esperar. Aí o cara fala, mas eu não gosto de coisa longa. Eu falei, então, você não gosta do mercado imobiliário, porque os caras que são donos de tudo aqui no centro de Dourados, é os caras que chegaram há 40 anos atrás e compraram esses terrenos. E esperaram valorizar. Olha pra você ver. É ou não é? Porque quem ganha dinheiro no mercado imobiliário é quem tem paciência de esperar aquilo valorizar. O consórcio é a mesma regra. Espera, filhão. O tempo tá passando do mesmo jeito. Agora, a conversa psicológica que eu falei, e a gente até falou um pouquinho antes aqui, é de... Eu vou guardar R$1.000 na caixinha. Não importa qual banco, na caixinha. E R$1.000 no consórcio. O consórcio acaba protegendo a pessoa dela mesma. Porque lá na caixinha ela saca no final do ano para ir para a praia. A maioria, quando você está apresentando esse projeto pro cliente, mimimei. Ele fala assim, 2 perguntas que eles fazem na hora da consultoria. Se eu desistir, eu posso sacar o dinheiro? Eu falei, não. Ah, mas aí é ruim. Eu falei, não é ruim, é bom. É bom. Porque daí eu tô te protegendo de você mesmo. Porque você não guarda dinheiro. Você quer ou não quer ter um compromisso no seu futuro? Ou você não está enxergando essa dor?
Não faz sentido nenhum para você. Você vai viver com R$ 1.500 lá na frente. Se isso não te dói, não precisa guardar dinheiro. Ô Paulo, você fala muito sobre planejamento. Por que tantas pessoas ainda tratam o crescimento financeiro com improvisação? Porque não houve o ensinamento. Você lembra quando você me chamou para ir lá atender o Murilo? Lembro. Aí, quando eu terminei minha apresentação pro Murilo, o Murilo falou assim: Paulo, por que você não dá essa aula na faculdade aqui para os meus alunos do 4º ano? Porque senão eles vão fazer esse erro aí. E o Murilo abriu para mim, eu acho que eu dei umas 5 palestras lá dentro. Porque eu chegava na turma e falava: turma, vocês estão começando a vida agora, vocês vão sair daqui e vão pro mercado de trabalho. Tá? Então, para vocês não errarem, eu já vou falar para vocês quais são as opções que o mercado vai te dar para você comprar a sua casa. Quando você terminar, você não via... Eu fazia uma enquete, ninguém falava: eu não faço financiamento. Você entendeu? Você recebeu o primeiro salário, você vai tirar 20% dele, 10% dele. Parece que é pouco. Mas você vai ver que em R$300 em 18 anos é uma potência. Que parece que não é nada. Você sabe por que o brasileiro gasta R$300, R$400 de iFood? Porque ele acha que aquilo não serve para nada. Não tem inteligência financeira. Porque não ensinaram ele. Ele acha que ganhar dinheiro é quem tem 10 mil, que sobrou 5 mil. Ele fala: isso aqui eu vou tomar de pizza. Tem que sobrar muito para poder valer a pena. Não. Hoje, se você joga... Cara, uma carta de 80 mil, Ginês, é R$250 a parcela. O seu filho nasceu, você faz uma carta de 100 mil para ele, certo? Uma família de assalariado. Esse menino fez 20 anos, ele tem 500 mil para começar a vida dele. Imagina se todo pai tivesse feito isso. A vida do brasileiro não seria melhor? Por que os Estados Unidos é uma potência? Porque lá um jovem, quando começa a trabalhar, o primeiro $100 ele saca e compra de ações na bolsa. Lá é cultural isso. É cultural. Né? Quando ele chega nos 30, 40 anos, ele tem uma estrutura financeira que ele depende 50% da força de trabalho dele, porque a metade do que ele precisa para viver, ele já ganha de receita. Mas por quê? Porque é ensinado dentro da empresa que ele entra. Paulo, já falamos bastante de matemática aqui, né? Né? Mas eu gostei. Você gostou? Gostei. E... Eu já fiquei deu em uma choque. aula aqui para nós, hein? Gostei. Eu fiquei em choque. Hoje, Paulo, você tem quantas cartas de consórcio? Cara, eu tô com 58 anos de idade. Eu comecei a comprar carta no 2º ano, né? O 1º ano eu tive que arrumar minha vida financeira. Aí comprei as cartas. Eu acredito que hoje eu devo ter mais ou menos uns de 4 a 5 milhões de cota. Tudo que eu ganho hoje eu invisto em cota. Você é o produto que você vê. Porque não faz sentido eu tirar esse dinheiro e colocar em outro lugar. Porque tudo é risco. Porque o que eu mais gosto do consórcio é porque eu tô aplicando meu dinheiro num negócio que eu não posso perder. Se eu aplicar no restaurante, ele quebra e foi meu dinheiro embora. Se eu aplicar em qualquer outro tipo de negócio, eu tenho um risco do coisa. E não faz mais sentido para mim nesse exato momento. Eu fui atender um empresário esses dias com 68 anos. Quando eu terminei a apresentação, ele falou: cara, a gente tinha que ter tido essa conversa há 30 anos atrás. Tipo assim, dá tempo ainda? Dá tempo. Eu falei: mas eu não tô aqui por você mais. Eu tô aqui pelos seus netos, pelos seus filhos. Você viu que o negócio funciona. Agora, para você talvez não faz sentido, mas se você tiver uma mente geracional, você vai impor isso. Ele fez os filhos fazer 2 milhões para cada neto. Porque ele entendeu o seguinte: se tudo der errado, os meninos têm alguma coisa. Quer ver, você fala isso para uma pessoa de 40, 50 anos, ela não sente a dor. Ali ele viveu a dor. Ele viveu a dor. Ele já falou: não, eu já tô com Eu 68. gosto de sentar na mesa com quem viveu a dor. Porque eu falo: cara, você vai deixar seus filhos errar no mesmo lugar que você errou? Não. O segredo é voltar a guardar dinheiro. O segredo é voltar a guardar dinheiro. Não importa qual a plataforma que você escolha. Vai na que menos tem risco. Entende? Paulo, vamos falar agora um pouco sobre liderança, né? Você comanda uma das equipes com maior número de vendas dentro do grupo da Demicon. Qual o maior desafio para liderar esta equipe e ensinar tudo que você já sabe? Fazer o trabalho que ninguém quer fazer, Ginês. Você monta uma empresa, você precisa de vendedor. Aí o que você quer? Tirar o vendedor dos outros, pronto. Certo? Quando eu conheci o Leandro falou: eu não tô nem aí com o vendedor dos outros, eu formo o vendedor. Ninguém quer essa dor de formar o vendedor. Eu, hoje, basicamente,
basicamente, minha vida é o dia inteiro treinando pessoas e à noite dando treinamento de contratação. Então, hoje eu dedico 90% do meu tempo na gestão de pessoas. Então, quando você traz uma pessoa para dentro de um negócio que você está na linha de frente, você basicamente virou um tutor dela. Essas pessoas estão chegando desacreditadas, essas pessoas estão chegando sem nenhuma perspectiva de vida. Por quê? Porque onde elas passaram, elas não são tratadas talvez com a dignidade que todos devem. Porque assim, ó, eu tenho dito para todo mundo que tem chego na nossa operação. O cara chega e fala assim: filho, nós mais precisamos de você do que você de nós. A coisa que você tem é a capacidade de aprendizado. Se você acreditar que você tem capacidade de aprender e se executar, não tem como dar errado. O que eu vou precisar de você? Resiliência. Eu vou precisar de você muita paciência. Porque ou você volta lá para aquele CLT de R$2.000, ou você aguenta isso aqui, aguenta o processo, porque ninguém vai prosperar sem passar pelo processo. Não existe esse milagre. Porque a frase do Flávio Augusto: quem domina a venda, domina a receita. Quem domina a receita nunca mais fica pobre na vida. Por quê? Porque você virou uma máquina de vendas. Porque quem vende faz dinheiro. Um exemplo. Meu aniversário foi agora dia 4 de maio. Minha filha falou: pai, quero assistir o jogo do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Fomos pro Rio de Janeiro. Numa situação, a gente tava ali no hotel. Sentei no sofá. Começou uma conversa entre eu e o cara do hotel. Pererê, parará, vendi 300 mil pra ele. Pro futuro dele. Se você não tivesse ido pro Rio de Janeiro por causa da sua filha, tá vendo? Isso. Você não tinha vendido. Mas olha só como que a venda é libertadora. Porque olha só, eu vendo... Se eu terminar essa reunião, eu vendo pra você. Se você me dá 15 minutos, você vai ver que eu vou te conscientizar que se você não fizer um consórcio e você tem uma plataforma digital que você vende aqui, ó, na hora. Ele me pegou assim. Eu vendi assim, pai Vânia. Então, assim, ó, você vira ainda bem que te pegou. Você vira uma máquina de fazer dinheiro quando você aprende a vender. O Flávio Augusto fala: aí, se você aprende a liderar a equipe de 20, de 30, de 40, de 100, 200 pessoas, não tem como você não ficar milionário. Não tem. Por quê? Porque o que eu descobri? Tem um monte de gente que é melhor que eu. Eu só preciso despertar isso neles. Hoje eu tenho ex-pastor que ganhava R$2.600. 1 ano e 10 meses ele me mandou uma nota pra mim falando: cara, olha a nota que eu tô tirando, R$160 mil. Hoje o Leandro tem cara ganhando mais de R$1 milhão debaixo dele, e eu com 3 anos de Ademicon, eu tenho gerente debaixo de mim que ganha mais de R$200 mil. Porque a venda é libertadora. Porque assim, ó, para pensar. Eu e minha esposa, né, eu e a Dani, que tocamos a operação, a gente tem uma operação que vende 100 milhões por mês. Ok? Vamos parar para pensar. Se eu fosse um CEO da empresa, assalariado de 100 mil, qual que era a minha preocupação? Cara, e se essa mulher me manda embora? Sim ou não? Exato. Um diretor administrativo, um diretor financeiro, um CEO, um CFO... Ele carrega a dor seguinte: se a empresa tiver que cortar alguém, eu sou um deles. Agora, eu na minha situação, que sou o cara da venda, quem tá com a preocupação é a dona da empresa. Falar assim: e se eu perder a equipe deles para outra marca? Você tá vendo como a venda te liberta? Inverte a lógica. Porque inverte a lógica. Agora, quem manda no jogo sou eu. Mas não é porque a empresa me deu uma oportunidade e eu vendo muito que eu vou chantagear ela. Então chega as outras marcas na gente oferecendo um monte de regalia pra gente sair, só que aí é que tá uma coisa que talvez onde todo mundo erra. Agora é a hora que entra o princípio. Eu não vou virar as costas pra quem me deu a oportunidade, só pra ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque se eu já tô bem, e foi ali que eu floresci, foi ali que a oportunidade veio, por que eu vou negociar isso por conta de mais dinheiro? Perfeito. É essa maturidade que eu acho que é o ponto-chave quando você se estabelece na vida e não perde mais nada. Porque quantos ganharam dinheiro e perderam?
Porque negociaram o princípio em algum momento. E quando você negocia princípio, a coisa deslancha, cara. Ô Paulo, essa última fala sua é muito forte. Fortíssima. De princípio, muito forte. Muito forte. E eu quero perguntar para você esse sentimento teu hoje, indo pro lado mais sentimental, e a ideia aqui não é te fazer chorar, mas é... Eu sou bom de fazer os outros chorar. A gente já falou sobre isso recentemente, mas assim, qual que é a lógica dessa pergunta? Você falou um pouco da tua trajetória, né? De chegar onde chegou, e você descobriu um propósito. Então hoje você consegue enxergar jovens que estão chegando, passando essa visão da sua experiência para eles. O que move o Paulo hoje? Pelo visto já não é, graças a Deus, ganhar dinheiro apenas. Claro, ganhar dinheiro é bom, é importante, é para a família, mas o que movimenta o Paulo Lobo hoje, todos os dias, a sair da cama, a estar em São Paulo, a estar em Dourados e montando equipe? Enfim, o teu combustível. Primeiro compromisso com a empresa que me deu a oportunidade e mudou minha vida, a Demicon, e a minha liderança. Eu todo dia não consigo ficar na cama e falar, cara, não é porque eu tô bem agora que eu vou tirar o pé. O cara depende de mim, porque ele confiou em mim. Segundo, é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que é ver uma pessoa sair do zero e prosperar é muito gostoso. Você conquistar algo te traz uma alegria muito grande. O homem foi feito para conquistar, né? Mas ver o próximo conquistar cara, você vê uma esposa chegar e falar, Paulo, cara, obrigado porque você acreditou no meu marido. O cara tava destruído, eu não acreditava mais. Tem um monte de gente assim. E quando eu comecei a perceber isso, cara, e enquanto eu tava fazendo isso em São Paulo, o sentimento era mas quando eu comecei a fazer em Campo Grande, cara, eu falei, agora eu entendi porque que eu voltei pra cá. Porque talvez Deus me usou para ir lá fora, buscar uma outra mentalidade e trazer de volta para minha terra. Eu já falei para a Ivânia, eu falei, cara, eu quero preparar um material e me reunir com os empresários douradenses e falar, cara, a gente precisa ter mais consciência com a sociedade. Tudo para nós tem que ter retorno. O retorno a sociedade já deu, cara. Você enriqueceu aqui dentro. Agora, por que você não pode devolver um pouco? Eu me lembro que eu ia buscar patrocínio para uma equipe de ciclismo, um dia um empresário falou para mim, quem é que vai? Isso aí não vai me dar retorno nenhum, eu patrocinar um time de futebol de uma escola pública. Eu falei, porque você parece um sanguessuga, irmão, você só chega na cidade para arrancar. Agora tudo tem que te dar retorno, a sociedade comprou de você e você enriqueceu. Agora você não pode devolver? Entende? Eu acho que tá faltando isso pra gente aqui. Nós temos bons empresários aqui. Só que como ninguém faz, ninguém quer fazer. Eu acho que eu vim para puxar essa fila. E eu quero puxar essa fila. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas em algum momento eu vou fazer. Que é você ter a consciência que um negócio que Deus coloca na sua mão não é só para você. Cara, quando você tem uma empresa que só você enriquece, tem alguma coisa errada, cara. Você tem que ver o seu gerente enriquecer, você tem que... E na comunicação, que eu não fui muito bem sucedido, eu tive 8 funcionários que caminharam comigo mais de 10 anos. Todos eles entraram a pé e saíram de carro e com casa própria. Por conta de uma consciência que aquilo não é só para mim. Tanto é que tem um podcast meu que eu provo. A minha empresa quebrou porque eu deixei de cumprir o meu propósito. Porque a ideia era ter um escritório em cada capital do Brasil. Aí eu falei assim, para que eu vou ter esse problema todo? Eu já tô bem financeiramente, eu vou cuidar da minha vida. Quando eu fiz isso, parece que Deus falou, cara, eu coloquei isso no seu coração para abençoar um monte de gente, mas como você tirou, eu vou sair. Entende? Então assim, ó, tudo que você começar e arder seu coração, pode ter certeza, cara, vai ser para mais cuidar de um povo do que de você mesmo. Porque assim, ó, quando você cuida do povo, Deus cuida de você. Agora, quando você só pensa em você vai viver só de você. Porque o mandamento, independente da religião, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é ame mais ele do que a você. Ame ele como você gostaria de ser amado. Então, quantas empresas, Ginês, eu e você e a Ivânia passamos, que nós saímos porque nós nos sentimos desvalorizados.
O cara vendo o que você representa pra ele, só que a sensação dele é tipo assim, se você sair pra mim não faz diferença nenhuma, porque tem 20 pra fazer o que você faz. Então, você tem um sentimento de descarte o tempo inteiro. E eu acho que o empresário hoje, ele tem que ter a consciência de valorização. Porque se eu desenvolvo a Evânia e eu desenvolvo o Ginês, quantos vocês não vão desenvolver? É a corrente do bem. Eu amo, porque quem colocou isso no meu coração foi a própria Tatiana Chulkovski, que é a dona da Demicon. Tem um projeto dentro da Demicon que chama Corrente do Bem. Tudo que nós fizermos tem que refletir na vida das pessoas, independente do que elas acreditam. Paulo, você falou que você estava em Alphaville, você já tinha mudado, né, de Campo Grande, voltou. A Dani é apaixonada lá. É, né? Essa mudança de ambiente, de Dourados para Campo Grande, de Campo Grande para Alphaville, voltando agora aqui para a região, você acredita que influencia na mentalidade das pessoas? O ambiente influencia na tomada de decisões? Isso aí é... Quando eu entrei em São Paulo pela segunda vez, eu entrei numa avenida que chama Alameda Rio Negro. É a avenida principal do Alphaville. Você fica encantado, que você não vê cachorro na rua, você não vê mendigo na rua, parece que você está em outro país. Muita riqueza. Quando eu entrei ali, meu coração se conectou com o lugar. Eu falei, é aqui. A Dani olhou e falou, cara, isso aqui deve ser caro demais. Eu falei, não importa, porque se eles vivem aqui, nós também vivemos. Porque o dinheiro, ele nunca sai do lugar. Ele só troca de mão. Eu aprendi isso com o Tina, o ex-diretor da Telemes aqui, um baixinho. O dinheiro não sai de mão, é só você chegar. Se você conseguir entrar na visão do local, você faz parte dele. Agora, o Alphaville é um negócio que uma mentalidade medíocre não entra. Porque tudo lá é muito caro. Só que se lá é caro, é porque lá gera muito dinheiro. Então, tem até um episódio que eu compro o meu primeiro carro importado. Aí um dia eu entro na Porsche do Leandro e o cheiro do carro era encantador. Eu falei, cara, por que seu carro tem esse cheiro? Aí ele falou assim, é esse negócio aqui. Era eu esqueço o nome, é da Tânia Bulhões. Sim. Ele falou, vai lá na Tânia Bulhões e compra um pro seu carro. Não, difusor? Difusor. Aí, ó. Eu entrei no site, Vou comprar. quando eu olhei o preço, R$300. Falei, não pago nunca. Entrei na Amazon e comprei um de 30. Olha como você ter um líder te muda. Ele sabia que eu não ia comprar. Sabe o que ele fez? Passou 2 dias, ele falou, cadê seu carro? Vamos lá embaixo ver. Eu falei, mas você já viu meu carro? Ele falou, não vi por dentro, só vi por fora. Nem me liguei. Ele entrou no carro e viu o difusor de 30. Não me falou nada. Bonito carro. Foi lá no Shopping Guatemi, comprou o difusor e deixou em cima da minha mesa. Quando eu entrei na minha sala no outro dia, que eu vi a sacola da Tânia Bulhões, falei, tô morto. Quando eu cheguei na minha mesa, ele levantou da dele assim, veio na minha mesa e falou assim, ó, ou você muda essa mentalidade ou você não caminha mais comigo. Porque se é pra ter dinheiro pra não saber lidar com ele, então é melhor você não ter. Rapaz, fiquei 3 dias sem dormir por causa daquilo. Quando ele me fez comprar o primeiro carro importado, eu não conseguia dirigir. Porque era um conflito pra mim aquilo. Eu falava, um HRV tá muito bom, pra que pagar mais do que isso no carro? Ele falava assim, ó, você se veste e você tem que ter um carro para cumprir o seu propósito. Se você é um líder de investimento, como é que você vai andar num carro comum? Porque as pessoas, elas sempre vão reverberar o que você representa pelo que ela vê que você tem. O homem é o carro, a mulher é a bolsa. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É a regra do Uma mercado. mulher entra com a bolsa da Prada, da Chanel, da Gucci, a percepção das outras mulheres é essa mulher é poderosa. Porque uma mulher que paga 40, 50 mil numa bolsa não ganha pouco. Sim ou não? E o homem é o carro. Ai, Paulo, mas tanta gente passando fome. Gente,
Isso é uma ignorância, por quê? Porque isso faz parte do cumprimento do meu propósito. Eu mexo com investimento. Se eu não ganhar dinheiro, como é que eu vou convencer alguém a ganhar dinheiro junto comigo? Ele vai falar, mas você não ganha, irmão. Como é que funciona? Só funciona para mim, não funciona para você? Essa pergunta que você me fez, todo cliente faz. Quanto que você tem de consórcio? Aí eu vou falar que não tem, ele fala, mas por que eu vou comprar? Então você tem que ser coerente com aquilo que você prega. Entende? Eu preciso disso? Não. Isso é o que me preenche? Não, mas isso é o que me ajuda a cumprir o meu propósito. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu passei a me cuidar melhor. Eu percebi que a minha nova profissão, ela ia exigir de mim um posicionamento diferente do que eu tinha na outra. Olha a Ivânia anda assim 24 horas. Porque tudo que ela faz tem foto e vídeo. Você já viu uma mulher com o cabelo desarrumado num vídeo? Ela não deixa sair. Ela não deixa nem tirar a foto dela. Então ela carrega um peso de estar bonita todo santo dia. Por conta do propósito que ela cumpre. Ela não vai chegar no lançamento de uma loja, de uma cliente ou de uma amiga vestida de qualquer jeito. Paulo, estamos indo para quase 1 hora já. Rapaz. Nossa conversa, mas assim, daria para ir 2, mas eu acho que eu vou propor aqui na parte 2 o retorno. Mas para a gente encerrar a primeira, bom. Eu vou... Ivânia, quer fazer mais alguma pergunta pro Paulo? Eu acho que uma pergunta interessante que eu gostaria de fazer para ele, diante do sucesso que você vem conquistando, qual o legado você quer deixar agora para os seus filhos e para a equipe que você lidera? O exemplo. Esses dias eu vi uma especialista falar o seguinte: nenhum homem é fiel por conta da mulher que ele tem, e sim pela decisão que ele tomou de ser. Ele decidiu ser fiel. Não é pelo que ela faz pra mim ou não que vai definir a minha fidelidade, e sim pela decisão que eu tomei de ser homem de uma mulher só e pai dos meus filhos e não decepcioná-lo. Porque primeiro eu tenho que ter essa visão dentro da minha casa para depois externar para fora. Então, em termos de legado, eu acho que a única coisa que eu posso deixar é eu chegar no final da minha vida com a integridade que eu defendi ela inteira. Eu já vi pessoas defender... É engraçado, né? Eu acho que o cara, quando ele perde aquilo que ele pregou a vida inteira por causa de um erro, parece que ele perdeu tudo. E eu não quero ter... A minha oração hoje é que eu não perca isso. Que eu chegue no final da minha vida com aquilo que eu sempre quis fazer. Que é ser um exemplo para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos, para minha esposa, para as pessoas que confiaram em mim. Eu acho que o mundo está precisando de um pouquinho mais disso. Tem muita hipocrisia, né, cara? A política está vivendo um momento difícil, o poder judiciário uma sujeira atrás da outra. E isso desanima, sabe? Mas nós que fazemos o bem, o que a gente tem que fazer? Continuar fazendo o bem. Não deixar os maus nos influenciarem, né? Mesmo porque o mal parece que ele domina, mas na verdade ele não domina, sabia? Ele não vence, O mal, ele faz mais barulho. Parece que o mal tá dominando, mas é só você olhar na sua vizinhança, você vai ver que se tiver 10 vizinhos, 10 é gente boa. Então o mal não tá dominando. É que ele passa a sensação pra gente que eles estão. Eles são uma minoria. E no final eles sempre vão cair. A gente só tem que ter a paciência de esperar o dia de cada um. E pronto, acabou. E talvez resiliência, como você disse. Resiliência. Né? Esperar um momento certo, não aguentar. Eu queria fazer mais umas 10 perguntas, mas a gente tem tempo, né? Paulo, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui. Eu sei o que você fez para poder estar aqui hoje. E é importante também que você traga essa trajetória sua. Mas o mais interessante de tudo que você nos ensinou aqui hoje, que você compartilhou com a gente, foi a sensação nossa aqui de que você está num caminho muito bom, muito maravilhoso,
E, claro, nós não estamos aqui para testar isso, nós estamos aqui para parabenizar você, para agradecer você por você ter aceito esse convite. Porque esse programa aqui não é só para falar de negócio, pelo contrário, é um programa que a gente quer ouvir as pessoas, a gente quer saber o que tem lá dentro. E você se permitiu hoje, aqui como sempre é transparente, colocar isso para fora, de forma aberta, de forma sincera. E quem tiver a oportunidade de assistir e de ouvir a tua fala hoje aqui, eu aprendi muito, muito. Mas eu tô feliz de te reencontrar. Isso que é o legal. Tô muito feliz. Tô até emocionado. E reencontrar pra mim é tudo. Você nem perceber que aquilo é importante pra você, né, Vânia? Todas as vezes que eu cruzo com a Ivânia, a Ivânia manda a revista dela todo mês pra mim. Eu falei pra Dani, eu acho que ela faz isso pra eu não esquecer dela. Né, amor? E eu guardo, elas estão todas empilhadas lá. Aí eu tiro um tempo só pra encontrar erro na revista. Aí eu pego o celular e vou tirando foto, mandando, tá errado isso aqui. Melhora isso. Melhora isso. Não, agora... Porque é o compromisso que eu tenho com ela. Na verdade, eu não é pra ele me esquecer, é porque eu tenho uma consultoria gratuita. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Não é à toa. Tem uma tática. Mas, Paulo, muito obrigado. A minha filha que vai ver aqui com o olho meio marejado, fala, ih, olha lá, o pai Quantos anos tá sua filha? Chorando. Eu tenho uma de 20 e uma de 12. Isso. Né? A de 12 foi a que eu conheci. Isso, e a mais nova já fala. Ih, olha lá, o pai tá chorando. Porque ela sabe que o pai Eu também sou chorão. Eu sou o mais chorão de todos. Mas, muito feliz de ter você com a gente nesse projeto, um projeto meu, da rádio, junto com a Ivânia, com a Celebrar. E você não podia ter ficado de fora. Obrigado. Não é verdade, Ivânia? Verdade, Paulo. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Você é um cara de mentalidade única. E a gente fica muito feliz de ver o sucesso ter te alcançado. Você, mais do que nunca, merecia estar onde você está. E parabéns por tudo que você vem construindo, pela sua trajetória, que eu acho que é só o começo. Acho que você está voando e você vai decolar ainda mais. Eu ainda mandei um menino lá para você esses dias lá em Campo Grande e eu falei para ele, se eu fosse começar a minha vida hoje, eu não começaria diferente que não fosse com o Paulo Lobo, fazendo parte de uma das equipes dele, porque eu tenho certeza que ele vai fazer você voar. Falei isso para aquele menino porque eu queria ter a idade daquele menino e estar naquele lugar ali. Eu tenho certeza que as pessoas que trabalham com você são contempladas, né, com um ser humano incrível. E que se saber aproveitar esse momento, essa oportunidade, vai voar tanto quanto você. Eu tentei fazer muitas coisas sozinho na minha vida, sabe? A Dani é o meu segundo casamento, sabe? O meu primeiro casamento faz parte da minha história, mas eu falo pra Dani assim o seguinte, a Dani é muito engraçada, ela entra num carro, ela rasga aquele São Paulo de cima e embaixo. Eu fico apavorado com aquele lugar. E talvez, uma coisa que talvez eu deixei de falar aqui é o seguinte, aonde você vai chegar vai depender muito de quem tá junto com você. A companhia, ela é uma coisa que antigamente eu achava que era eu. E hoje ela tá ali, né, prestando atenção em tudo que eu tô falando aqui. Atrás das câmeras. Você vai ver que na hora que eu sair daqui vai ter uma lista de coisas que eu errei. Eu falo pra ela assim, cara, mas eu sempre erro, eu não acerto nunca. O Ginês falou pra mim que eu acertei. Mas ela é aquela garantia que eu tenho, ela me dá aquela condição de falar assim, vai que se der errado eu tô aqui. E isso eu acho que é muito importante para uma liderança. Tanto para o homem como para a mulher. Vamos pegar o caso da Ivânia e do Cristiano. O Cristiano é aquela base. Ele é um cara que ele entendeu o lugar dele e a Dani também. Porque o Cristiano, ele foi lá e falou, cara, eu vou ser a base do projeto da Ivânia. Sensacional. Então ele abre mão de um ego... Pelo projeto. Pelo projeto. Entende? Né, Ivânia? Começou com uma relação simples e virou uma relação forte. Por quê? Porque uma abriu mão. E a Dani, pra mim, é uma pessoa que... Ela tava na confeitaria, tocando o negócio dela. Quando eu percebi que eu não ia aguentar a Demicon sozinho, eu cheguei nela e falei, Dani, larga tudo,
e vem me ajudar, que lá na frente, filho, eu monto a maior doceria do planeta pra você. Só que 6 meses depois ela falou, não quero saber mais de doceria, não. Paulo, obrigado. Obrigado. Obrigado pela conversa. Eu que te agradeço. Fechou? Fechou, hein? Foi massa, né? Foi massa. Foi massa. Queria mais tempo. Vamos repetir parte 2. Vamos comer um dia e tomar um vinho. Tá, pronto. Imagine com vinho, então fica 3 horas de conversa. Meu Já Deus. pensou? Olha, queremos agradecer a presença aqui do Paulo Lobo, né? Agradecer também a Demicon por ter aí lastreado a nossa conversa, muito ensinamento. Evânia, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Ginês. Obrigado, tamo junto. E você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho, né? Eu tenho ouvido muitos comentários do Vitrine de Negócios Celebrar Massa, as pessoas comentando, cara, que bacana aquilo que ele falou. Então, esses feedbacks, assim, são muito importantes pra gente, porque é um projeto inovador, é um projeto que não existia em Dourados e a gente está construindo do zero. Acho que a gente está indo mais ou menos bem, né? Eu acho que tá, né? Estamos no caminho. E eu quero agradecer às empresas e aos empresários que, como disse o Paulo aqui, tiveram visão de estar aqui nesse projeto, investindo e participando dele, que é a Colmeia Imobiliária, Piscinelli Associados, Vifran Incorporadora, Buffet Laudir, Paulo Lobo, Piena Live Solutions e São Bento Incorporadora. Também a Nunes e Gomes Advocacia Assessoria, a Mude Imobiliária, a Wicca Select, a SFT Imobiliária, a Marquesana e a eForte Incorporadora. Encerramos? Encerramos, foi massa celebrar com vocês, Foi viu? massa. Paulo, um abraço. Até a próxima. Até a Até a próxima. Obrigado, tá? Obrigado pela A Dani tá audiência. rindo ali. Vitrine de